Fala galera, aqui é o RC, professor de língua portuguesa, e estamos aí com mais uma parte de Quase de Verdade de Clarice Lispector, Clube do Livro. Vamos lá, Clube do Livro, parte 2. Para vocês, pessoal, a gente vai continuar falando as coisas de onde a gente parou. O que vocês já sabem? Vocês já sabem o que são os elementos da narrativa. Qual é o papel de cada um ali, o que cada um exerce. Agora, vamos estudar isso na prática, diretamente lendo o livro e aprendendo como que eles funcionam lá dentro, ok? Então, para relembrar vocês, o Quase de Verdade é um livro, uma narrativa, uma fábula que é narrado pelo Ulisses, o cão, que é um dos personagens da história. Então, ele vai ser classificado como um narrador-personagem, porque ao mesmo tempo que ele é personagem, ele é narrador. Ele está incluso na história, que se passa em um determinado espaço, que é o quintal de Dona Oníria e Dona Onofre, e num determinado tempo, que já vou explicar qual vai ser esse tempo. E o enredo vai se desenrolar a partir daí, dessas coisas, desses materiais que nós temos aí em mente, dessas ferramentas que já temos predispostas. Temos também os personagens. Os personagens, temos os figurantes, como a Clarice, que é amiga do Ulisses. E Clarice claramente faz referência à própria autora Clarice Lispector. Clarice Lispector, que escreveu diversos livros infantis, femininos, jornalísticos, entrevistou muitas pessoas e é uma das escritoras mais famosas do Brasil. Alguns consideram ela até a mais importante de toda a história do Brasil. Muito importante para a literatura. Então, voltando para a história, nós temos aí todas essas coisas, personagens, Ulisses, Dona Oníria e Dona Onofre, o passarinho do bico vermelho, e também temos a figueira, que vai ser apresentada já. Temos o rei e a rainha do galinheiro das galinhas, que é o Ovídio, o galo Ovídio e a galinha Odisseia. E nós temos a nuvem negra, temos o cuidador, que foi deixado lá no quintal, no lugar de Dona Oníria e Dona Onofre. Mas, enfim, vamos começar a partir dos primeiros passos. Bom, o Ulisses ele já começa falando o que está acontecendo lá no quintal. Começa, né, como um dia de nada, as coisas acontecem normalmente, aquele quintal lá é pacífico, ele quase não tem nenhuma novidade, é sempre mais do mesmo. Temos aí galinhas fazendo o que galinhas fazem, temos aí passarinhos fazendo o que passarinhos fazem, temos pessoas fazendo o que pessoas fazem e a vida se desenrolando normalmente, sem nenhuma perturbação, tudo na maior paz. Ainda mais na visão de um animal, que para eles a vida toda é sempre uma brincadeira, né? Então, a história vai se desenrolar a partir daí. Chega até um certo momento que ele fica preocupado com o que os leitores vão dizer. Mas e aí, cadê a história? É só isso? Ele fala, não, a história já vai começar. Só espera um segundo. E aí ele começa a explicar. A história, ela começa em um domingo qualquer. Então nós temos aí o tempo, um dos elementos da narrativa. Mais especificamente, a partir de meio-dia que a história começa a se desenrolar. Olha como é que o tempo funciona. A partir de meio-dia, a figueira, existia uma figueira ali no quintal, com as galinhas,
E essa figueira, ela se esforçou muito para pensar. Pensou demais, ficou pensando ali, passou muito tempo pensando. O que eu posso pensar? O que eu posso pensar? E aí veio um pensamento ruim nela, veio um pensamento maléfico, o pensamento da inveja. Ela pensou o seguinte: poxa, as galinhas botam ovo e cacarejam todos os dias, é a maior felicidade, a maior festa para elas. Mas e para mim? Porque ninguém sabe como é que eu me sinto. Mas eu só vejo as pessoas aqui ao meu redor, os animais, tudo felizes e eu não estou. Eu, ao contrário das galinhas, não coloco ovos, mas eu, como uma planta, também não dou frutos. Não tenho... É como se eu não tivesse mais o meu propósito. Eu só estou ali existindo. Agora eu estou com inveja de cada uma dessas galinhas e vou aprontar algo para poder sair por cima delas. E é assim que ela pensa numa maldade terrível. Ela pensa em unir forças com uma bruxa. Essa bruxa, ela é representada como uma nuvem negra que vem e paira sobre o quintal. E essa bruxa, ela se chama Oxélia. E a figueira, ela começa a criar um trato, um pacto ali com essa bruxa. Ela começa a mancomunar com ela, a arquitetar um certo plano maligno. Ela pensa o seguinte: eu quero ferrar com essas galinhas, eu quero sair por cima delas, e eu quero me apropriar de todos esses ovos delas que elas botam como se fossem meus frutos. E assim eu ganhar muito dinheiro com esses ovos e ficar rica, milionária. Ela pensa dessa forma. E aí a nuvem negra, ela olha aquilo, vê aquela inveja, aquele sentimento negativo e fala assim: haha, vou alimentar, vou colocar a plantinha da discórdia ali. E ela aceita se unir com a figueira nesse plano aí maligno. E o plano delas é o seguinte: a bruxa, ela faz com que as folhas da figueira, elas brilhem numa luz tão forte, mas somente à noite. Mas tão forte que as galinhas vão pensar que aquilo é o pôr do sol. O pôr do sol não, o alvorecer, o nascer do sol, o dia raiando. E aí quando elas olham para cima e veem que está aquela luz, como é o dia raiando, elas começam a cacarejar e botar os ovos, que é o horário certo delas colocarem os ovos. Então, é esse o plano que eles arquitetam, a figueira e a bruxa, a nuvem negra Oxélia. E eles arquitetam isso e a partir daí que as coisas começam a ficarem ruins, a se desenrolar para a pior parte possível. As folhas ficam luminosas quando a noite chega, as galinhas olham para a luz, pensam que é dia, começam a botar ovos sem cessar, sem cessar. E aí a figueira se apropria de todos aqueles ovos. Ou seja, as galinhas começam a passar mal. Elas botam ovos tanto de dia quanto de noite, porque elas vêm no dia e é o horário de botar os ovos. Mas aí chega a noite, é o horário de descansar, a figueira vai lá, se acende, e elas olham, pensam que é dia e começam a botar ovos também. Elas não controlam aquilo, é como se fosse parte do organismo delas mesmo. Então é como se a gente trouxesse aí para a nossa vida real, é como se alguém colocasse laxante na sua comida e fizesse você cagar sem parar, até você perder as forças aí. Você fazer caquinha sem parar, destruir o teu vaso. Então, ou, por exemplo, você se embebeda aí de Danone, de chocolate, dá ruim, dá um piripiri aí no teu estômago, já era. É isso que acontece, é isso que a figueira faz com as galinhas aí. Implanta esse caos no galinheiro. Fica um caos. E aí o cachorro Ulisses olha tudo aquilo e fica: rapaz, o que está acontecendo aí? E aí ele começa a narrar a partir daí, porque ele também é um observador. Apesar de ser um personagem ali, um narrador personagem, ele também está ali de fora ali olhando ali o que está acontecendo.
E a partir daí que vai se desenrolar. Inclusive, pessoal, a figueira, o que é uma figueira? O que vocês imaginam aí com uma figueira? Vocês sabem que é alguma planta? Bom, de acordo com o livro, a figueira é uma árvore enorme. Mas é verdade, a figueira é uma árvore grandona e ela dá certos frutos que se chamam figos, daí que vem o nome. Então, como a figueira ela não dava figos, é como se fosse uma galinha que não botava ovos, sabe? Meio deficiente. Então, é por isso que, por essa deficiência que ela tinha, ela quis se voltar contra os outros, por causa dessa inveja aí que ela teve pelos outros. E outra coisa que é importante falar é que, não sei se vocês já perceberam, provavelmente já, mas praticamente todos os personagens dessa narrativa, dessa fábula, começam com a letra O. E o Ulisses dá a explicação do porquê começa com a letra O. Porque o O vem de ovo e o resto do nome vem porque sim. Não tem uma explicação plausível para o resto do nome. Então, O de Oníria vem de ovo, mas o Oníria é porque é Oníria. Então, é basicamente isso que o Ulisses explica para cada nome que possui a letra O no início. E o resto é normal. Com isso em mente, vamos prosseguir. Mentalize só. Agora, você já mentalizou que uma história assim sua, você escrevendo, o seu animal de estimação, o seu cachorro, pode ser um gato também, um papagaio, uma calopsita, ficou em casa sozinha e começou a aprontar, a escrever, a falar e deu numa fala. Agora, durante essa história se desenrolar, sempre tem que existir algum antagonista, né? Um vilão. A vilã dessa história aí agora, quase de verdade, é a figueira. Mas qual seria o da sua história? Então vamos lá. Por exemplo, vamos compor uma narrativa, uma fábula, com todos esses elementos que nós já pescamos aí, já entendemos, já compreendemos e vamos transformar isso no âmbito prático. Você tem uma tartaruga, por exemplo, tartaruga. Aí, essa tartaruga de estimação, ela gosta muito de andar por aí. Apesar de lenta, ela gosta de ficar andando pela casa. E gosta muito de morder também. Morder desconhecidos. Acho que quem conhece aí, quem sabe de que tartaruga, sabe que tem algumas que gostam de morder. E aí, você mora sozinho. Não, sozinho não. Você mora sua mãe e seu pai. Só que aí vocês três decidem ir pro mercado. Tartaruga, tranquilona, nunca deu problema nem nada, sabe se virar. Ficou em casa fazendo a guarda. Show! Quando ela ficou em casa, começam a acontecer umas coisas estranhas aí. Que coisas estranhas são essas? Por exemplo, a tartaruga começa a falar. A tartaruga é muito inteligente. E ela começa a interagir com as outras coisas da sua casa. Pode ser uma barata. Passando a barata aí, a tartaruga manda, e aí, barata, e aí? Viram amigos. Pode ser que uns pernilongos aí estavam querendo aprontar aí, estavam só ali, ó, de rabo de olho nos seus postos esperando a família chegar para poder picar a família. E aí a tartaruga inteligente viu aquilo, não quero vocês sugando o sangue dos meus donos, não. E aí ela vai lá e começa a bolar, fazer uma aliança com as aranhas dos banheiros. A tartaruga, vamos dar um nome para a tartaruga? Tartaruga Gisela, vai, Gisela tartaruga. Tartaruga Gisela, ela vê que vocês assim saíram de casa, foram no mercado e tal, mas aí os pernilongos
do mal, começaram a planejar e mancomunar o seguinte: vamos ficar esperando ali perto da porta, que aí quando os humanos voltarem, nós vamos atacar as suas peles e sugar o seu sangue. Então a tartaruga consegue ouvir tudo aquilo, porque se fingiu de que estava dormindo, mas estava ali escutando, escutou tudo e falou assim: não, 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 não vou deixar vocês fazerem isso. Aí ela vai lá lentamente, pá, patinha cá, patinha lá, e começa a conversar com quem? Com as aranhas do banheiro. Aquelas aranhas que ficam sempre aí no canto do banheiro, assim, no canto da sala, ficam lá no cantinho da parede. Aí começa a conversar. Ô, dona Aranha, como é que tá a alimentação aí? Tá em dia, dona Aranha? Pô, não sei. Acho que tá me faltando aí uns nutrientes. Tenho passado fome em certos dias, quero alimentar meus filhotes. A tartaruga, aí, eu tenho a solução para você. Vamos fazer o seguinte. Eu te dou o que comer, você me ajuda. Trato feito? Aranha, trato feito. E aí, qual que é a boa? A tartaruga Gisela fala assim para a aranha: então, tem uns pernilongos aí que estão com mais intenções maldosas. Ao invés de sair da casa e buscar aí um outro lugar para viver, eles estão aqui criando uns ninhos aqui, estão querendo ficar picando aí os meus donos. Tu sabe que os meus donos não costumam bater no seu povo, matar o seu povo. Deixam vocês ali bonitinhos ali no cantinho, pá, tranquilando, vivendo a vida de vocês. Por que você não ajuda nós? Aranha, então você quer que eu coma os pernilongos? Você quer que eu capture eles? Ela, é uma boa ideia. Por que não? Olha, eu vou te falar o seguinte, eles vão estar esperando ali na porta da casa. Então, eles vão estar ali esperando ali a postos. Então faz o seguinte, daqui a 2 horas, você chama teus filhos, vai vocês tudo para lá. E aí que a festa começa, tudo de vocês, tudo nosso. E a aranha, fechou então, pá, bate, pá, não sei o que, valeu, tamo junto, faz lá o toque, tartaruga volta, fica dentro do casco dela, só olhando. A aranha vai lá, leva os filhotes, faz o bondinho, chega na porta da casa, tá os pernilongos lá tudo esperando, a família faltando 10 minutos para chegar em casa, começa a guerra de gladiano, pá, a aranha vai para cima dos pernilongos, mete a teia, pernilongo fica preso, outro pernilongo tenta fugir, não consegue, uns 3 voam para longe, sai de casa, pronto, batalha vencida, as aranhas conquistaram o território. E aí a tartaruga fala assim, pronto, podem voltar. Porque se vocês ficarem por aí vão assustar a galera. E aí as aranhas voltam e para os seus cantos, bem alimentadas. E a família chega em casa segura. E nada acontece, elas não são picadas nem nada. Pode ser que esses pernilongos eram até mosquitos da dengue. Então, vidas salvas aí pela tartaruga. Se ligaram como é que funciona uma narrativa? Tudo isso seria escrito assim num livro, pode ser até mesmo ilustrado com imagens, como quase de verdade, mas no fim das contas vai ter esses elementos da narrativa aí, personagens, o narrador personagem poderia ser a tartaruga, ou não, poderia ser um narrador onisciente, ou um narrador observador, podia ser tipo a barata olhando tudo isso acontecendo, a barata amiga da tartaruga olha tudo isso acontecendo e tá lá escrevendo isso também. Pode ser ela, pode ser temos aí também o tempo e o espaço, né? O espaço é ali a casa que foi deixada pela família, ficou só as criaturas lá dentro. O tempo, a gente pode colocar ali que isso tudo aconteceu numa manhã de sábado, quando a família foi fazer as compras do mês, na manhã de sábado, e deixaram ali a casa. Então, temos aí tempo, espaço, personagens, narrador, e essa guerra entre as aranhas e os pernilongos acabou que foi o maior clímax ali do que tudo que se desenrolou a partir do enredo. Então temos o enredo aí também.
Então, todos os elementos da narrativa estão ali juntos, unidos, fixados e mesclados. E essa mistura toda, ela se consolida como a narrativa. Mais especificamente, a fábula. Mas também poderia ser outro tipo de narrativa. Poderia ser um conto, uma crônica, uma novela. Então, o conto, ele é uma história mais curtinha, né? Uma história mais curtinha e com traços surreais, ficcionais ou não. Poderia ser um conto policial, um conto investigativo, um conto de aventura, um conto de viagem, um conto de suspense, mas tudo seguindo as normas, as regras da narrativa. Todas essas coisas tendo os elementos da narrativa fixos ali. Então, se a gente vai analisando isso minuciosamente, a gente vai encontrando os elementos da narrativa, tanto em histórias que a gente mesmo cria, como em histórias que a gente lê. Nesse caso, em Quase de Verdade, a história que a gente lê encaixa certinho, justamente isso. Tem elementos da narrativa, que é uma narrativa, é uma fábula, tem personagens, tem tempo, tem espaço, tem enredo, tem narrador. Então, é essa fórmula que vai sempre seguir, é essa fórmula que sempre vai ter. Espero que vocês tenham entendido, porque pode ser que vocês confundam. Os gêneros textuais, eles têm muitas particularidades. Os gêneros textuais são diversos. E ainda mais os tipos textuais, os subtipos e tal. Então, isso é muita coisa. E para vocês não se confundirem, a gente tem que deixar claro que esses elementos da narrativa vão estar presentes nas narrativas. E essas narrativas, elas podem ser fábulas, podem ser contos, podem ser crônicas, podem ser novelas e por aí vai. No caso de Quase de Verdade, como vocês já sabem, é o quê? Isso aí, fábula. Fábula. E essa história que eu acabei de falar sobre a tartaruga, sobre a barata, sobre as aranhas, sobre a pernilongo, é o quê? Fábula também. Agora, se a gente pega um conto, você, como aluno, está aí, por exemplo, um certo dia de quarta-feira, no horário de recreio, acontece uma coisa muito absurda. Por exemplo, você desperta superpoderes no meio do recreio e acaba quebrando uma vidraça. Não façam isso, gente. Mas é só um exemplo. Acaba quebrando a vidraça com o seu poder aí que você pode inventar. E a partir disso você foge e aí tenta descobrir o que aconteceu com você, como é que você pode administrar esses novos poderes e tal, um conto. Aí já é outra coisa, porque tem ficcional e aí é ficção, é imaginário, é fantasia, mas você é que está ali. Quem é que está narrando? Pode ser você mesmo, ou pode ser um observador, ou pode ser um narrador onisciente, porque ao mesmo tempo que está acontecendo ali na escola, pode estar alguém despertando os poderes em outra escola, entendeu? Então, aí vai ter esses elementos aí. E durante as nossas aulas aqui do Clube do Livro sobre elementos da narrativa, vai chegar um momento em que você vai ter que criar a sua narrativa também. Então já se prepare, bota aí a cacholinha para trabalhar, já começa a pensar aí no que você pode fazer. Mas assim, a liberdade é sua, né? Só siga as regrinhas, os pré-requisitos aí do que é a narrativa e quais são os seus elementos. Tem que ter narrador, enredo, tempo, espaço, personagens. E também não faça nada tão exagerado assim, nada tão absurdo, nada que não seja conveniente e sempre ali nos conformes. Mas já começa a trabalhar sua criatividade aí, porque vai chegar um momento que vocês vão ter que fazer a sua própria narrativa também. E escrever é muito importante. Quando você for ler um livro, quando você for ver um episódio de um desenho, um vídeo no YouTube, pode ser que numa dessas coisas, numa dessas leituras aí,
vai ter elementos da narrativa. E não é só para texto escrito, não, mas é para outras coisas também. Elementos da narrativa compõem filmes de cinema, séries de televisão, porque é uma progressão ali da história, são relatos ditos e narrados por alguém ou por algo, sobre a ótica de alguém ou de algo. Então, sempre se atente a esses elementos da narrativa em tudo o que você fizer. Ok? Então, com isso em mente, nós vamos passar para a próxima parte, próximo desenrolar do enredo a respeito do quintal. O que será que aconteceu ali depois que a figueira, que é uma enorme árvore, começou a brilhar e começou a fazer as galinhas botarem ovos incontrolavelmente? Fez as galinhas terem um rebuliço ali, uma crise no estômago, começaram a soltar vários ovos. Depois disso, o que aconteceu com elas? O que elas fizeram? Como é que ficou a administração ali do quintal? O que a Dona Oníria e o Dona Onofre fizeram a respeito disso? Como é que eles lidaram com tudo aquilo? E o que aconteceria com a figueira e com as galinhas a partir de então? O Ulisses ficou só olhando? O Ulisses fez alguma coisa? Então vamos ver aí na próxima parte, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Façam aí os exercícios, leiam o material, o livro, para aprender exatamente bem como é que é os elementos da narrativa direitinho. E tamo junto. Tchau, tchau.